Aprovada pelo Senado, a MP que retoma os mais médicos que vai à sanção. O Senado aprovou ontem o projeto de lei de conversão originado pela medida provisória 1165 de 2023, que recria o programa Mais Médicos, que permite a prorrogação de contratos e cria indenizações de incentivo ao exercício da atividade em áreas de difícil fixação. O texto, que também garante formação de especialistas em medicina da família e comunidade, segue para a sanção. O objetivo da medida é diminuir a carência de profissionais de atenção primária em regiões prioritárias para o Sistema Único de Saúde, o SUS. Segundo o governo, à época da criação do programa, mais de 4.000 municípios foram contemplados na atenção primária à saúde, com cerca de 18.240 médicos. Desde 2007, porém, o número de profissionais diminuiu, chegando a 8.600 médicos em 2023. Nos distritos sanitários indígenas, a cobertura de 100% foi reduzida para 58%. A medida foi aprovada com várias mudanças feitas pelo Congresso. Primeiro, na comissão mista que analisou a medida sob a relatoria da senadora Zenaide Maia. Depois, na Câmara dos Deputados, no dia 14. Um dos temas mais polêmicos durante toda a tramitação foi a necessidade de reavaliação dos diplomas para médicos brasileiros e estrangeiros formados fora do Brasil. O texto original da MP dispensava essa prova para a participação dos médicos no programa, e a dispensa foi mantida no texto de Zenaide. Assim, os médicos formados fora do Brasil não precisam fazer o revalida para participar dos Mais Médicos. A prorrogação da participação no programa, no entanto, só será possível com a apresentação de diploma revalidado. Com a mudança aceita pela relatora, médicos sem a revalidação poderão permanecer atuando por 4 anos, não mais dos 8 anos como o texto original. A fonte é da agência Senado. Gente, me preocupa essa questão do revalida, porque 4 anos é muito tempo para um profissional que não seja qualificado e está operando na saúde. Exato. É muito e até por uma questão de justiça, né? Uma faculdade de medicina, não, além de não ser uma faculdade barata, ela é uma faculdade muito difícil. Quem estudou medicina e estiver nos assistindo, ou parentes de quem estuda, né, sabe a dificuldade que é você passar no vestibular de medicina. Se for uma faculdade particular, é mais difícil ainda de você manter esse custo. Então, eu entendo que essa questão do revalida, o governo poderia ter exigido, né, alterado essa parte para que esses médicos fizessem o revalida. Para ficar justo com quem estudou no Brasil, se submeteu às provas, se submeteu ao exame do CRM, que não é fácil, né? Às provas de residência. Então, por uma questão de justiça, esses profissionais que vierem trabalhar, profissionais de outros países que vierem trabalhar no Brasil, têm sim que passar pelo teste do revalida, por uma questão de justiça com quem já está aqui, né? Com os nossos médicos. E segundo, Márcio, muito bem pensado esse ponto que você falou. São 4 anos que um profissional que não foi avaliado da maneira correta vai atuar aqui. Em 4 anos, coisas podem acontecer. Me parece mais uma coisa ligada ao tempo de gestão de um governo, né? O período governamental de 4 anos, sim, com, na verdade, uma condição técnica. Exato. Eu entendo... são 4 anos que vai estar governando, vamos deixar por 4 anos. Eu entendo como uma medida politiqueira. 4 anos meu mandato? Deixa os caras aí 4 anos atendendo, clinicando e depois a gente vê. Nós temos uma situação imediata que é a necessidade de atendimento à saúde. Perfeito. E não, além da falta de médicos, também a falta de estrutura no sistema SUS de saúde. A própria pandemia mostrou que o sistema ele operou com muita deficiência, com muita dificuldade. Sim, nós não estamos falando aqui do fator humano. O fator humano foi imprescindível. Sim. Os enfermeiros, que até agora estão brigando pela questão do piso salarial, né? Porque eram heróis lá. E aí depois agora não merecem esse piso. O piso. Mas o que eu chamo a atenção, Denise, é o que estamos fazendo paralelamente a isso. Exato. É aquela máxima, 2 erros não fazem um acerto. 2 erros não fazem um acerto.
Tem caos na saúde? Não tem médico, não tem enfermeiro. Fizeram hospitais, né? Aliás, não fizeram hospitais e fizeram estádios, Olimpíadas, né? Estádios olímpicos. Não cuidaram disso. Pois muito bem. Então, agora, para apagar esse incêndio, nós vamos cometer outro erro. Vamos colocar aqui mais 4 anos de médicos que não foram avaliados corretamente. Não vai fazer um acerto. Não existe 2 erros, você chegar num acerto. Então, porque mais o que me uma chama a vez, atenção, quanto tempo se leva para formar um médico? 7 anos? São 5 anos de faculdade e mais 2 de residência. Então, são 5 anos pelo de menos faculdade. 7 anos. Então, se você abrir um curso amanhã de medicina, daqui a 5 anos você tem um formando e daqui a 7 anos um médico que já foi testado pelos 2 anos de residência. Ah, mas então, o que você vai fazer a respeito disso? Afinal de contas, universidade pública é de sua competência. Hospitais, desenvolvimento é de sua competência. E quando eu falo de uma universidade voltada na área de medicina, leva para aquele rincão onde precisa. Porque a universidade, como eu falei outro dia, ela tem a obrigação de transformar a sociedade onde ela está inserida. Exato. Nós caímos aqui no lugar comum que falamos no início do programa. Mas houve uma tragédia, uma catástrofe. O governo não investe em infraestrutura, não investe em plano de contingência, nada faz para que quando chegar a época de chuva e esses desastres naturais, né, essas pessoas tenham uma guarida, tenham um plano para que isso seja minimizado. É o mesmo ponto na educação e na saúde. Né? Se investirmos agora em educação, em boas universidades, daqui 7 anos, o resultado será diferente. Não, você imagina se nós abrirmos vagas nessas universidades, se nós criarmos mais universidades voltadas para a medicina, o curso de medicina, o atendimento na medicina, o governo fazendo com isso e criando links, né? E laços, fomentar também, Márcio, né? Um ponto que ressalto aqui, fomentar essas universidades que já existem nesses lugares mais retirados. Vou dar um exemplo. Há uns 15 dias a minha sócia passou mal e eu acompanhei ela até o pronto-socorro. Quando cheguei lá, era uma médica muito novinha, uma graça. E conversando com ela, ela falou, eu sou do Rio Grande do Norte. Falei, mas você está trabalhando aqui em São Paulo? Ela falou, eu estou, porque lá não tenho condições, paga muito mal, a gente não tem incentivo, eu preciso estudar para residência. Então, por que uma médica dessa sai de lá e vem para São Paulo? Então, me parece que é um problema também de gestão e investimento nessas áreas onde precisam, né? E que esses médicos sejam assistidos, tenham melhores oportunidades e condições para que, aonde eles estudaram, eles possam servir no lugar da onde eles são. Então, essa deficiência no país deve ser observada. E é lógico, se nós aqui mortais observamos essas vertentes, na verdade a junção dessa força, né? Eu acredito que aqueles que estão no Olimpo também consigam observar. Sim, né? sim. Se os mortais estão chegando, quem está lá em cima tem que o que a gente torce, né? Para que eles venham para o mundo real. Saiam de Nárnia e pisem aqui no chão para a vida real. É um paliativo, porque na verdade o Brasil precisa investimento em educação. Investimento em educação e a formação de médicos brasileiros. Aquele tal negócio, né? Em vez de exportar minério, vamos produzir tantos médicos, vamos começar a exportar médicos também.